Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui para responder mais uma pergunta do Ale Responde. Semana passada eu abri a caixinha para falar sobre traição e recebi uma pergunta que falava sobre um momento que uma seguidora está passando. Ela encerrou um casamento de 12 anos e nos últimos tempos ocorreram 4 episódios de traição, do marido. Inclusive, eles romperam, se divorciaram e constantemente esse ex-marido, esse homem, ele volta a procurar a esposa, dizendo que ama, que quer retomar esse projeto familiar. E ela ficou em dúvida, tanto que ela perguntou, o que faz um homem agir dessa forma e por que volta dizendo que ama? Então, para responder essa pergunta, eu dividi em 3 partes, certo? Então, a gente vai falar por que nós traímos, por que o ser humano em si, aí não é uma questão de gênero, tá? Não é a questão de gênero feminino e masculino, é sim uma questão assim, por que o ser humano trai? É a primeira pergunta que eu vou responder nesse vídeo. A segunda pergunta é, qual é a diferença entre os gêneros? O que leva um homem a trair e o que leva a mulher a trair, tá? E a última parte, a terceira pergunta, eu vou realmente fazer essa distinção. O que realmente faz um homem trair? Tá? E aí nós vamos falar aí de 2 itens importantíssimos que vai, eu acho que, elucidar muito bem essa questão. O que leva um homem a trair? Bem, os motivos que levam o ser humano a trair, qualquer pessoa a trair, são os mais variados, tá? Desde desejo pela novidade, atração física, traição, vingança, N motivos. Mas o que traz assim no centro dessa questão é a insatisfação consigo mesmo. Toda pessoa que trai, independente de ser homem ou mulher, ela traz dentro de si uma insatisfação. Tá? Então, quando você trai, mas eu estou traindo o meu parceiro, ok? Está traindo seu parceiro. Mas o que você está fazendo é projetar a sua insatisfação naquela pessoa. Então você precisa o quê? De um terceiro para projetar essa insatisfação. Eu estou insatisfeito, não consigo resolver meu relacionamento, não consigo ser satisfeito com a vida que eu levo. E aí eu tomo ações para ter uma satisfação imediata que vai gerar consequências no meu relacionamento. Então, em contrapartida, tu projeta no teu parceiro a tua própria insatisfação. Vamos às diferenças de gênero, O que faz um homem trair e o que faz uma mulher trair, tá? Mulheres, em contrapartida, elas traem por muito mais insatisfação emocional e afetiva com esse parceiro ou de atitudes, tá? Então, elas buscam o quê? Elas querem um parceiro mais afetivo, que seja mais presente na questão do toque físico, que escute mais. E se esse homem ele não consegue suprir essa demanda da mulher, há uma tendência de que ela desenvolva um padrão de ter relacionamentos extraconjugais, tá? Isso, gente, não é uma regra, existem outros padrões, até mesmo padrões sistêmicos, que é o quê? Tu triangular dentro da relação para conseguir ser feliz, sabe? Então, se a gente for falar aqui sobre como sistemicamente a traição ela se formula, a gente vai investigar padrões de lealdades familiares, padrões que são reproduzidos dentro da família, tanto do homem quanto da mulher. Então, mulheres tendem a trair por conta de haver uma afetividade aí que está com alguma dificuldade e que não está sendo trabalhada. Homens, Homens traem por uma questão muito mais visual e atração física. Não necessariamente eles deixam de amar a parceira porque traíram, tá? Então são N padrões. Quando eu falei lá no início do vídeo que há vários motivos para isso, sim, com certeza, existem vários motivos. Mas homens, há uma questão da atração física, a questão do se sentir desejado também para os 2 gêneros. Isso vem muito forte, tá? E vamos criar esse parâmetro. Homens traem pela questão mais instintiva e culturalmente a traição para o lado masculino ela é quase que homologada culturalmente, tá? E quanto à mulher, não. A mulher ela já é muito mais julgada, ela carrega um peso muito maior de julgamento, tá? O que acontece hoje em dia, que eu percebo do meu histórico no consultório, isso está muito igualado.
Alessandra, homens traem mais, mulheres traem mais? Não, eu acredito que é um ponto de equilíbrio nessa questão. Em termos de insatisfação, gente, o ser humano ele pode estar insatisfeito em qualquer momento da sua vida. Ele pode estar num relacionamento e realmente olhando fora outras possibilidades, tá? Quanto mais problemas uma pessoa tem e menos maturidade psíquica ela possui para resolver, mais ela olha o entorno e deixa o relacionamento se deteriorar, tá? É como se fosse uma casa que você compra e nos primeiros anos está tudo maravilhoso, a pintura, o encanamento, e isso começa daqui a pouco começar a deteriorar com o tempo. Começa a aparecer uma infiltração, quebra uma janela, a pintura começa a descascar. Relacionamentos são iguais, eles se deterioram por falta de cuidado. Traições ocorrem por falta de cuidado. Agora, por que o homem trai, né? Por que ele trai e depois de um certo tempo ele volta a procurar essa parceira, dizendo que ama e quer resgatar a relação e toda aquela função, né, familiar. Então vamos lá. Homens possuem uma coisa que mulheres têm muita dificuldade para fazer, que é o que se chama uma cisão psíquica. O que é a cisão? A cisão é uma divisão, né? Você divide. Homens diferenciam muito bem afetividade de sexualidade, tá? Não necessariamente as duas coisas estão entrelaçadas. Então, sexo é uma coisa, afeto é outra, amor é outra. Os homens, eles fazem isso muito bem. Para as mulheres, não. Isso se torna uma coisa única. Sexo tem a ver com afetividade. Dificilmente elas geram um envolvimento sexual de qualidade, interessante para elas, que não envolva afetividade. Tá? Então, os homens, num primeiro momento, eles diferenciam muito bem. Quem gosta de fazer leitura, tem um livro que se chama A Cama na Varanda, tá? Da Regina Navarro, se eu não me engano, a autora. E um dos capítulos, o que ela trata? Ela trata a diferenciação entre sexo, amor e casamento. Tá? Eu vou diferenciar aqui de uma forma bem breve para a gente entender um pouquinho dessa cisão psíquica e por que para os homens uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? Então vamos lá. Sexo, gente. Sexo é para obtenção de prazer e a reprodução. Ponto. Essa é a função do sexo. O sexo ele não possui uma função afetiva. Tá? Na sequência, o que a gente tem? Para, vamos dizer assim, normalizar esse sexo, para esse sexo não ser muito animal, muito selvagem, muito sem regra, né? E os casamentos eles aconteciam para a questão de aumentar a prole, a força de trabalho numa aldeia, os homens como provedores, as mulheres como cuidadoras, protetoras. Agora, saindo disso, tu vai ter o que? A função do casamento. O casamento ele foi criado como um mecanismo, nada mais nada menos, para que as famílias elas juntassem patrimônio. Basicamente é isso. Por último, nessa história a gente tem o amor. O que é o amor? O amor ele foi criado lá na Idade Média, foi inserido nos casamentos, que assim, agora as pessoas, além de casarem para aglomerar patrimônio, elas casam por amor. A afetividade. Isso foi sendo incluído. Então vamos pensar assim, de relações que eram somente sexuais, para aumentar uma aldeia, foi criando-se um mecanismo para que se agregasse o patrimônio de famílias e na sequência, peraí, vamos botar o amor porque isso aí tá muito frio, né? Então, são coisas completamente diferentes. Sexo é uma coisa, casamento é outra e amor é outra completamente diferente, tá? Se você começar a fazer essa cisão desses conceitos e observar como que cada um se desenrola na ação e na prática, tu vai perceber que sim, é possível uma pessoa trair sem, com amor, né? Amando essa pessoa. Porque uma coisa é fidelidade, a outra é lealdade. São conceitos completamente diferentes. Tanto que até hoje a maioria das pesquisas comprovam que relações monogâmicas tendem a fracassar, a não ser que seja muito bem discutida essa questão de sempre trabalhar a parte sadia dessa relação, né? Esses investimentos que se faz ao longo do tempo, que há uma tendência de haver uma acomodação e as pessoas pararem de investir tempo, pararem de investir afeto, carinho, agrados, conversas com uma certa qualidade. Então as pessoas elas vão abandonando a relação aos poucos. Isso desgasta e vai causar a traição, tá? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta da seguidora. Se você está assistindo o vídeo e acha que alguém precisa saber disso, clica no aviãozinho, manda pro direct ou indica
o meu canal, tá? Gostou? Deixa um like e compartilha. Um abraço. Até o próximo vídeo.